paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 28 e versículo de número 2 ao 7, que vai nos dizer assim: Pôs-se o rei Davi em pé e disse: Ouve-me, irmãos meus e povo meu. Era meu propósito de coração edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para o estrado dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito preparo para a edificar. Porém Deus me disse: Não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. O Senhor, Deus de Israel, me escolheu de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse eu rei sobre Israel. Porque a Judá escolheu por príncipe, e a casa de meu pai, na casa de Judá. E entre os filhos de meu pai se agradou de mim, para me fazer rei sobre todo Israel. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele a Salomão, para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E me disse: Teu filho Salomão é quem edificará a minha casa e os meus átrios, porque eu escolhi para filho e lhe serei por pai. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Irmãos, não existe nada melhor do que sermos apresentados com a direção de Deus. Você vai observar aqui que Davi, ele apresenta a Salomão, mas Davi deixa bem claro: Salomão não é minha escolha. Salomão é a escolha de Deus. Eu tive muitos filhos, ou seja, Deus tinha muitas opções para escolher. Mas Deus resolveu escolher a Salomão. Eu costumo dizer, irmãos, que o que é de Deus não se apresenta, é Deus quem apresenta. E hoje o Senhor está dizendo para você: não queira entender o que eu farei, mas eu vou te apresentar. Você observa aqui que aquilo que é de Deus, irmãos, não fica em momento nenhum querendo mostrar que é de Deus. Você vai ver aqui que não é Salomão que está falando aqui, se apresentando como sucessor de Davi diante de todos os que estavam ali presentes. Não. Mas o próprio Davi estava o apresentando como escolha de Deus. Declare comigo: quando a escolha é de Deus, é Ele quem apresenta. Quando a escolha é de Deus, é Ele quem apresenta. Era Deus, irmãos, que estava agora designando para que Salomão fosse apresentado. E você observa que Davi, ele convoca para Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos, os capitães dos turnos que serviam ao rei, os capitães de 1000 e os de 100. Os administradores de toda a fazenda e possessões do rei e de seus filhos, como também os oficiais, os poderosos e todo homem valente. Ou seja, tinha muita gente ali. E diante de todo aquele povo tão importante, Davi apresentou a Salomão como sucessor. Não se assuste. Diante daquilo que Deus vai fazer e onde Ele vai lhe colocar. Eu vou repetir para alguém entender. Não se assuste diante daquilo que Deus vai fazer e onde Ele vai te colocar, porque Deus vai colocar pessoas aqui em lugares grandes. Deus vai colocar pessoas aqui em patamares elevadíssimos e Ele já está lhe dizendo: você é minha escolha, entenda bem. Salomão era escolhido por Deus para um grande propósito. Eu estou conversando com pessoas que são escolhidas pelo próprio Deus para viverem grandes propósitos. Declare comigo: eu vou viver grandes propósitos porque eu sou escolha de Deus. Eu vou viver grandes propósitos porque eu sou escolha de Deus. No dia que você vê alguém se apresentando demais, no dia que você vê alguém querendo mostrar alguma coisa, forçando muito, pode ter certeza que esta pessoa não é uma escolha de Deus, porque aqueles que são escolha de Deus sabem o seu lugar. Aqueles que são escolha de Deus entendem: quem me apresenta é Deus. No tempo certo Ele vai me apresentar. No tempo certo Ele vai me colocar onde Ele quiser. Aqui tinha chegado o tempo de Salomão ser apresentado como sucessor de Davi. Vai chegar o tempo que Deus vai te apresentar. Eu não sei qual tipo de promessa que você tem. Talvez Deus tenha te feito promessas grandiosas. E Deus está dizendo: eu é quem vou fazer na sua vida. Eu é quem vou abrir portas. Eu é quem vou te colocar em patamares elevados. Eu já te falei que eu vou fazer. Isso aqui é confirmação. Mas Deus está dizendo: não queira que as coisas aconteçam conforme a sua vontade ou no seu próprio tempo.
Respeite o tempo de Deus. Declare comigo, eu vou respeitar o tempo de Deus, porque tudo no tempo dele é perfeito. Eu vou respeitar o tempo de Deus, porque tudo no tempo dele é perfeito. Davi deixa bem claro, eu pensei em edificar a casa para o Senhor. E Davi diz mais, que ele tinha, irmãos, feito o preparo, ou seja, ele tinha se preparado, ele tinha preparado tudo, achando que era ele quem iria edificar. Mas Deus deixou bem claro, eu escolhi. Olha que coisa linda, irmãos, eu escolhi. Dentre os teus filhos, o qual é Salomão. Quando você é escolha de Deus, você tem que se alegrar, irmão, mas tudo é difícil para quem é escolha de Deus. A irmã, tem muita disputa nas coisas que Deus designa para nossa vida. Sim, Salomão também passou por isso. O próprio irmão de Salomão queria usurpar o trono dele. Tem momentos, irmãos, que pensamos que as coisas de Deus vai ser tudo rápido. Ai, irmã, porque é de Deus tem que acontecer logo, né? Porque é de Deus a porta tem que se abrir logo. Porque é de Deus a restauração tem que chegar logo. Porque é de Deus tem que acontecer assim. Só que o que é de Deus, irmãos, acontece conforme o que Deus designa. O que é de Deus acontece conforme o que Deus quer, porém há processos que nós vamos enfrentar. A oposição que nós vamos viver e precisamos estar aptos e precisamos estar preparados para isso. E hoje Deus, ele está falando com homens e mulheres dos céus, de Deus aqui. E ele está dizendo, a oposição, as adversidades que você está enfrentando, não quer dizer que o propósito não é meu. Muito pelo contrário, o propósito é meu. Mas você passa por adversidades para te preparar para que você chegue até onde eu designei para sua vida. Então, a escolha não era do próprio Salomão. Não foi Salomão que fez uma oração dizendo, Deus me usa, Deus, eu quero ser usado para construir o templo do Senhor. Eu quero ser usado para edificar. Eu quero ser rei no lugar de meu pai. Não, você não vê esse momento nenhum na Bíblia. Mas Deus escolheu a Salomão, como ele escolheu pessoas que estão me ouvindo agora, que tentam fugir. Pessoas que não querem, porque você pode observar que Deus escolhe para grandes propósitos gente que não quer, gente que foge, gente que diz Deus escolhe outro. Deus, eu sou uma pessoa que eu sou o menor dos menores, eu sou a menor das menores, eu me acho incapaz. Pois é, eu estou conversando com homens e mulheres aqui que se acham incapazes e que você diz Deus escolhe outro porque eu mesma não vou conseguir. E Deus hoje fala contigo através dessa palavra dizendo consegue. Deus hoje fala contigo através dessa palavra dizendo vai. Deus hoje fala contigo através dessa palavra dizendo eu não erro o endereço, a escolha é minha. E foi eu que te escolhi. Está chegando o tempo de eu te apresentar. Irmãos, eu consigo contemplar aqui pessoas saindo do anonimato. Deus tirando pessoas do anonimato e dizendo eu te apresentarei de maneira que calarei a muitos, a ponto de não terem nem o que falar. Irmãos, não tinha como alguém discordar do que Davi estava falando. Não tinha como alguém dizer assim, mas esse menino não tem habilidade para reinar. Esse menino não tem a probabilidade de fazer um templo bom, de edificar uma boa casa para o Senhor. Não tinha como alguém dizer isso. Por quê? Porque já estava escolhido. Quando alguém é escolha de Deus, não tem como. Mesmo que alguém queira anular, não consegue. Mesmo que alguém queira apagar, não consegue. Mesmo que alguém queira tirar do caminho, não consegue. Porque as escolhas de Deus permanecem. Declare comigo, as escolhas de Deus na minha vida vão prevalecer. As escolhas de Deus na minha vida vão prevalecer. Deus está falando hoje com algumas pessoas que estão me ouvindo agora. É para prevalecer. É para continuar. Não é para você esmorecer. Não é para você dizer, é muito difícil. Não. Agora que Deus vai lhe apresentar. Agora que Deus vai começar a lhe usar. Porque Ele lhe preparou para isso. Salomão foi preparado, irmãos. Tem homens e mulheres que estão me ouvindo agora que você foi preparada para isso. Você foi preparado para isso e Deus está dizendo, o meu tempo está chegando na sua vida. Você vai ver aqui, versículo 5. Olha como Deus, irmãos, escolheu a Salomão a dedos, assim como ele fez com você. Ele te escolheu a dedo, ele apontou e disse, é você. Não é, Senhor, tem milhares e milhões e muita gente no mundo. Deus está dizendo, eu escolhi você. Você. Eu te escolhi e eu não abro mão de ti. Você vai ver aqui, versículo 5. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor. Ou seja, tinha muitos para Deus escolher. Tinha muitos filhos. Davi tinha uma grande disponibilidade, uma vasta disponibilidade de filhos. Mas ele deixa bem claro.
Escolheu ele a Salomão. Isso aqui é lindo, irmãos, porque Deus escolheu a Salomão, não escolheu a nenhum dos outros. Os outros poderiam ter porte, poderiam ter aparência, os outros poderiam ter até ambição, irmãos, mas quem Deus havia escolhido foi a Salomão. É assim que acontece nos dias de hoje. Tem gente que tem ambição, tem gente que quer chegar a patamares, a lugares, tem gente que faz de tudo para se aparecer, para ser alguma coisa, enquanto tem outros que não fazem nem força. Aí Deus olha do céu e diz assim, ó, eu quero aquela, eu quero aquele ali, ó, que não está nem pensando em coisas grandes, mas eu escolhi. Declare comigo, ser escolha de Deus é perfeito. Ser escolha de Deus é perfeito. Salomão foi escolhido por Deus para sentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. De quem era o reino? Do Senhor. Quem ia mandar era o Senhor. É como nos dias de hoje, irmãos. É Deus quem manda, quem fica, quem sai. É Deus quem manda, quem é honrado e quem é rabastucandarai, aramandarai, humilhado, ricai, derrasto. É Deus quem manda, aleluia. Porque é Ele quem tem todo o poder. O reino era de quem? Do Senhor. Então quem escolheu não era Davi. Você não é escolha dos homens, porque se fosse, meu irmão, se fosse minha irmã, você não estava nem aqui. Se fosse, você nunca ia viver os propósitos de Deus, porque tem gente que olha pra você e te despreza. Tem gente que olha pra você e te acha incapaz. Tem gente que olha pra você e diz, eu não entendo por que Deus escolheu ela. Eu não entendo por que Deus escolheu ele. Você acha o quê? Que todo mundo aqui entendeu porque Salomão foi escolhido? Não, irmão. Sempre terá oposição. Sempre vão ter pessoas que não compreenderão, que vão querer contender, mas não importa o que elas pensam. Declare comigo, não importa o que a oposição pensa, Deus me escolheu. Não importa o que a oposição pensa, Deus me escolheu. Se foi Deus quem nos escolheu, irmãos, ninguém pode anular isso. Se foi Deus quem nos escolheu, a vontade dele prevalece. Por quê? Porque Deus é dono de todas as coisas. De quem era o trono, irmãos? Era do Senhor. O Senhor estava acima de qualquer rei, de qualquer vontade humana. Deus está dizendo hoje, eu estou acima de qualquer vontade humana, é por isso que eu lhe escolhi. É por isso que tem muita gente confusa, dizendo, eu não entendo por que ela é escolhida. Eu não entendo por que ele é escolhido. Aí Deus olha do céu e diz, porque eu estou acima de todas as coisas e eu te chamei mesmo que ninguém compreenda. E ninguém tem que entender mesmo a escolha de Deus na sua vida. Declare comigo, a escolha de Deus é perfeita e ninguém tem que entender. A escolha de Deus é perfeita e ninguém tem que entender. Aí você vai ver Davi dizendo, Deus não somente escolheu, mas ainda falou com Davi, confirmando, olha só. Versículo 6, e me disse, teu filho Salomão, observe bem, ó, teu filho Salomão. Ou seja, não foi teu filho, porque Davi tinha muitos filhos, uma vasta opção. Mas Deus deixa bem claro, Salomão, chamando ele pelo nome, dizendo para não errar. Eu escolhi, foi ele. É quem edificará a minha casa e os meus átrios. Escolhi ele para uma grande obra. Ele é quem vai fazer, porque a casa era do Senhor e era o Senhor quem escolhia quem ia edificar. Era o Senhor quem escolhia quem ia fazer. Assim é na minha e na sua vida. É Deus que escolhe. Mas tem muita gente que não gosta, particular delas. Deus escolhe, as coisas acontecem conforme aquilo que Ele quer. Aí o Senhor diz mais, porque eu o escolhi para filho e lhe serei por pai. O Senhor tinha escolhido, irmão, Salomão por filho. E o Senhor deixa bem claro, lhe serei por pai. Ou seja, um elo grande de intimidade o Senhor teria para com Salomão. Quem era que ia se opor? Se o próprio Deus estava dizendo, eu vou ser pai dele e ele é o meu filho. E agora? Sabe o que Deus estava dizendo aqui? Quem contender com a minha vontade vai acabar perecendo. Por quê? Porque a minha vontade é que Salomão venha reinar e que ele venha edificar a minha casa. E se alguém pensar em contender, vai estar contendendo diretamente comigo. Por quê? Porque eu escolhi a Salomão. Porque eu sou pai de Salomão e ele é meu filho. Ou seja, se alguém buscar guerra com ele, está buscando comigo também. Se alguém buscar a destruição dele, está buscando a minha também. E se alguém buscar, irmãos, guerra ou destruição com o próprio Deus, se acaba, se destrói. Então Salomão tinha uma proteção que não era terrena, mas primeiramente era uma proteção dos céus. Você é uma escolha de Deus e você tem proteção dos céus, não tenha medo. Declare comigo, eu sou uma escolha de Deus, eu tenho proteção dos céus.
Eu sou uma escolha de Deus e eu tenho proteção dos céus. Deus resolveu te proteger, te escolher. E hoje ele confirma para você que ele está contigo e que ele te apresentará, te tirará do anonimato e será diante de muita gente que olha para você hoje talvez e diz assim: ah, ali não tem a probabilidade de sair do lugar. Ali não tem a possibilidade de viver propósitos grandes. Aí Deus olha e diz assim: pois eu escolhi para confundir. Quando eu vejo a escolha aqui de Salomão, eu vejo que Deus gosta de confundir, irmãos. Porque Davi tinha filhos que tinham aparência, como o próprio Jessé também na casa de Davi, né? Quando Davi foi escolhido, você vai observar que Jessé também tinha filhos que tinham aparência, mas Deus escolheu a Davi. Davi também tinha filhos que tinham aparência, mas Deus escolheu a Salomão. Até porque Deus não trabalha com aparência, ele vê o que está dentro do coração. E ele está dizendo para você: eu te escolhi e ninguém anulará o que eu tenho contigo. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor. Para te agradecermos, Pai, por esta palavra. Deus, obrigada. Obrigada por falar conosco, nos mostrando, Pai, que somos a tua escolha. E eu creio. Eu creio que o Senhor vai tirar pessoas aqui do anonimato. Eu creio que o Senhor vai fazer, meu Deus, o impossível acontecer na vida de algumas pessoas que estão me ouvindo neste exato momento. E o Senhor está dizendo: não queira entender o que eu vou fazer, porque será mistério, será profundo o que eu farei. Te apresentarei diante de muitos que desacreditam e mostrarei que eu sou Deus quem te escolhi. Deus, obrigada. Obrigada pela garantia que o Senhor é o nosso Pai, nós somos teus filhos, Pai. Assim como o Senhor falou para com Salomão, assim o Senhor também está falando com teu filho e está falando com a tua filha, dizendo: eu te escolhi. Ai daqueles que se coloquem no teu caminho, ai daqueles que tentem paralisar o meu projeto, porque eu tenho um projeto contigo. O Senhor está dizendo: ai daqueles que tentem servir de tropeço. Quem lutar contra ti, quem se levantar contra o propósito de Deus na sua vida, vai estar contendendo contra o próprio Deus. Ele mesmo fará justiça. Deus, obrigada pela tua justiça, Pai. Obrigada porque se alguém, Pai, estava querendo servir de pedra de tropeço para se opor ao teu projeto na vida do teu filho e da tua filha, o Senhor já está fazendo justiça. Eu creio nisso. Gratidão, Senhor, por esta palavra. Gratidão porque pessoas aqui serão apresentadas. Elas não precisarão se apresentar, Pai, mas o Senhor mesmo é quem está neste momento apresentando a elas, Pai, mostrando que elas são tuas escolhas. Assim como Salomão foi escolha do Senhor, teu filho, a tua filha também é tua escolha, Pai. E o Senhor vai glorificar o teu nome de maneira especial na vida de cada um deles, como o Senhor esteve com Salomão em cada passo da vida dele. Esteja também conosco, nos guardando, nos livrando, nos protegendo, porque tem pessoas aqui, Pai, que estão me ouvindo, que são portadores de uma grande promessa, e eu sei que o Senhor vai cumprir, como o Senhor cumpriu na história de Salomão, e que o Senhor estará com cada um deles para glorificar o teu nome, Pai, para mostrar que o Senhor cumpre a tua palavra. O Senhor nos tem por filhos e o Senhor é o nosso Pai. Obrigada, Senhor, por esta palavra. Continua conosco, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Eu te peço que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome, cada pedido será visto aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando o Espírito Santo de Deus de maneira especial, Pai, e falando melhor os corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Assim como Deus, ele esteve com Salomão, você tem uma garantia.
Foi Deus que te escolheu e Ele está contigo. Irmãos, quando Deus nos escolhe, Ele nos apresenta, Ele nos capacita e nos garante também a proteção. Salomão seria o filho do Senhor e o Senhor Deus seria pai de Salomão. Ai daqueles que contendessem com ele, porque aqueles que se pegassem contendendo com Salomão estariam contendendo com o próprio Deus. Por quê? Porque Salomão era a escolha de Deus. Assim é na sua história. Ai daqueles que se levantem como oposição. Você tem um dono, Deus te escolheu, Ele te confirma nesta palavra que Ele te tirará do anonimato, que Ele vai te apresentar e que o nome dele será glorificado na sua história. Da mesma forma que Salomão não esteve sozinho, hoje Deus te garante, você não está sozinho, você não está sozinha e o tempo de Deus está chegando na sua vida. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.